Tudo bem, eu prometo que hoje eu vou pegar leve com você do outro lado que está estudando, tá? Hoje nós vamos falar de morfologia, tá? Você sabe o que é isso? O que estuda a morfologia? Bom, tem a ver aí com aquelas 10 classes de palavras, tá? Que a gente já conhece. Então são 10. Eu quero saber se você consegue acertar. Trouxe frases para vocês, bem simples, mas tem muito OBS que você do outro lado precisa saber, tá? Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje vamos falar de morfologia, tá? Você já ouviu falar aí de substantivo, adjetivo, pronome, preposição, enfim, um monte de coisa. Eu quero saber se você de fato consegue identificar essas classes dentro das frases que eu vou colocar hoje para vocês, tá? Você pode até achar fácil, mas tem OBS para você ficar ligada ou ligado aqui no vídeo, tá? Então é aquilo, sem mais delongas, bora lá para as frases, para que a gente possa fazer, ó, juntinho, bora lá então? Começando então com a frase de número 1, você vai fazendo junto comigo ou vai respondendo antes de eu colocar a resposta, tá? Frase básica para vocês, porque ó, esse pode ser o primeiro vídeo. Depois o negócio vai escalando, tá? Olha só. Os pais estavam assustados. Bora lá fazer essa aqui? Vamos lá então. Olha que interessante. Eu já começo aqui, ó, os pais, né? Isso aqui eu quero saber se você sabe o nome. Bom, é claro que você falou que isso aqui é um artigo, tá? Isso aqui é um artigo definido masculino. Lembrando que a gente também tem artigos indefinidos, tá? Uma, uns, umas. E o que acontece com o artigo? O artigo vai acompanhar, é claro, o substantivo. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que pais, ele é o nosso substantivo, tá? Lembrando que substantivo a gente tem também outras classificações, como por exemplo, substantivo concreto e abstrato. E aqui vai uma observação. Se eu falasse, por exemplo, a palavrinha alma, alma, fantasma também, é uma palavrinha, é um substantivo concreto ou abstrato? Eu fiz um vídeo no canal em que eu te mostro o que você tem que fazer para bater o martelo com relação a substantivos concreto e abstrato, tá aqui na descrição, tá? Mas como isso aqui é o início, a gente vai devagarzinho, depois a gente aprofunda, tá? Mas se você quiser fazer isso agora, tá tudo aqui na descrição para vocês. Logo em seguida, a gente tem o que? Ó, estavam, tá, galera? Estavam, aqui fica fácil. Estavam, a gente sabe que é um verbo, tá? Vale lembrar que quando a gente está falando de verbo, a gente tem aqueles verbos, né, que indicam uma ação de fato. Tem os verbos aí que fazem referência a fenômenos da natureza e aqueles verbos aí que a gente chama na sintaxe de verbo de ligação, aqueles ali que ficam agarradinhos com alguma característica, tá? Ou do sujeito, isso aí da sintaxe, ou do sujeito, ou aí do objeto. Mas a gente quer morfologia. Então eu já vi a classe dos artigos, dos substantivos e verbos, tá? Agora eu quero saber o que você coloca em assustados. Bom, isso aqui dentro da morfologia indica uma característica aí dos pais. Se eu estou falando de característica e outra coisa está concordando, tá, em gênero e número, tá? Eu sei que isso aqui vai ser, é claro, um adjetivo, tá? Eu fiz até um vídeo recentemente, um vídeo de muito sucesso, muito obrigado aí do outro lado, vocês gostaram bastante, que é um vídeo em que eu falo da diferença entre o adjetivo e o advérbio, tá? Muita gente confunde, mas tá tudo aqui na descrição para que vocês não confundam mais, tá? Nessa número 1, nós vimos então o artigo, substantivo, verbo e adjetivo. Mas é claro que eu tenho um OBS para falar aqui da frase de número 2. Frase de número 2 tem uma observação muito importante, tá? Então olha só, a bela sobremesa foi servida, tá? Vamos olhar essa frase de acordo com a morfologia? Bom, a primeira coisa que eu observo aqui é esse azinho. Esse azinho fica bem simples, ó, passo a passo, tá, gente? Fica bem simples porque isso aqui é um artigo, tá? É um artigo feminino definido, tá? E olha que interessante, se você fizer rápido, tá? Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Bela, geralmente aí, se você fizer rápido, não tiver atenção,
você vai achar então que bela vai ser, é claro, um adjetivo. Mas cuidado! Isso porque, se eu estou trabalhando com um artigo, o que o artigo faz? Qual é a base do artigo? Qual é a função do artigo? Ali, o artigo acompanha substantivo. Repete comigo. O adjetivo, ou melhor, o artigo acompanha aí o substantivo, tá? Então, olha só. Se o artigo acompanha sempre o substantivo, eu não posso achar que bela, por mais que se pareça um adjetivo, vai ser de fato aí um adjetivo. Quem diz isso? Quem troca aí essa classe morfológica do bela sendo adjetivo passando para substantivo? O artigo, tá? Então aqui eu tenho uma referência a um substantivo, tá? Agora é a pergunta que eu sempre faço. Você acha que bela é um substantivo aí concreto ou abstrato? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aí eu vou lá ver se você acertou, tá? Logo em seguida a gente também tem a palavrinha aí sobremesa, tá? Bom, sobremesa a gente também sabe ali que é um substantivo. Substantivo, basicamente a gente entende que existem diversas classificações. Abstrato, enfim, concreto. Então, muito cuidado com essa questão aí também, tá? Outra coisa interessante que a gente pode olhar aqui, se nós formos olhar isso aqui junto, a gente vai enxergar aqui dois verbos, tá? Então a gente tem o verbo ir, tá? No caso foi, né? Passado. E servida também é um verbo, só que é um verbo que está aí, ó, no particípio, ó. Ó o particípio aqui. Muito cuidado. A gente sabe que o verbo pode ser gerúndio, particípio infinitivo. Basicamente aqui é a diquinha, terminou com DA, DO, ido, aí a gente está trabalhando o particípio. Então a gente tem aqui dois verbos, tá? E aí, se eu tenho dois verbos trabalhando em conjunto, né? Vamos pensar assim, né? Trabalhando em conjunto, trazendo apenas uma ideia, o que a gente vai chamar isso aqui? Eu quero ver se você sabe. A gente chama isso aqui de locução aí verbal, tá? E se eu for separar, é claro que foi é um verbo e servida também é um verbo. E o OBS é que esse verbo aqui, ó, olha que interessante, esse verbo está no particípio, tá? Outra observação para nós irmos a fundo nessa questão de classe morfológica. Esse primeiro verbo aqui, ó, vou colocar até de azul para vocês. Esse primeiro verbo aqui é conhecido como verbo auxiliar. E esse aqui é conhecido aí como verbo principal. Então, muito cuidado quando você tiver aí na sua frente locuções verbais, ou seja, dois ou mais verbos, que também podem aparecer mais de dois verbos, mas basicamente esse primeiro verbo aqui é o que a gente chama de auxiliar e esse aqui vai ser o principal. E o principal vai estar sempre aí nas três formas nominais do verbo: particípio, infinitivo ou gerúndio. A questão número 3, ela vai falar o seguinte, tá? Aqui tem uma observação bem importante para vocês, tá? O amor de mãe aí é fundamental. Olha que interessante isso aqui. A gente sabe, já aprendeu que isso aqui é um artigo, tá? Automaticamente a gente sabe que o artigo vai acompanhar aí o substantivo, tá? E aí amor vai ser o meu substantivo. Logo em seguida eu tenho isso aqui, eu tenho uma locução, tá? Por que é uma locução? Basicamente porque eu estou vendo uma função aqui dentro, mas que tipo de função eu vou falar? Estou vendo uma função aqui, tá? E é uma função ali, ela começa com uma preposição que já é um indício de uma locução. Nesse caso, a gente tem uma locução aí adjetiva, tá? Professor, por que locução adjetiva? Por que desse nome? Bom, a gente sabe que o adjetivo vai caracterizar basicamente ali o substantivo, tá? Quando eu estou falando assim, o amor de mãe, olha só, o amor de mãe não é qualquer amor, é o amor especificamente de mãe, é uma característica. E para bater o martelo que isso aqui é uma locução adjetiva, eu poderia pegar esse mãe aqui e fazer assim, ó, colocar materno. Isso também facilita o meu entendimento de que de mãe é uma locução adjetiva porque eu consegui trocar aí por materno. Sempre funciona dessa forma? Eu posso sempre substituir aí por um adjetivo equivalente? Nem sempre, mas é uma dica aí boa para você guardar. E olha que interessante, dentro dessa locução adjetiva, o que eu vou ter? Eu vou ter dentro dessa locução adjetiva preposição, tá?
tá? E vou ter também aqui um substantivo, tá? Então essa locução adjetiva, porque está caracterizando o amor, essa locução aí adjetiva, ela é formada por preposição mais substantivo, tá? Então muito cuidado. Logo em seguida a gente tem o que a gente sabe que isso aqui é um verbo, e logo em seguida a gente tem uma classe aí gramatical que a gente já conhece, que vai ser aí o adjetivo, tá? Porque está caracterizando aí o amor, né? Nesse caso, a gente tem duas situações aqui, duas expressões que caracterizam aí esse amor. No caso, o de mãe e também fundamental. Muito cuidado, tá? Isso aqui é uma locução adjetiva, tá? Antes de eu ir para a frase, aí, número 4 faz o quê? Apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet aqui para vocês, tá? Esse é o nosso... Nossa, o óculos está caindo, hein? Esse é o nosso trabalho, tá? A gente faz com muito amor, óculos caindo, as coisas às vezes desligando, mas a gente faz com muito amor e carinho para vocês. Se você do outro lado acha esse conteúdo relevante, se você acha que isso aqui pode ajudar as outras pessoas, o que você vai fazer? Você vai compartilhar e a gente, é claro, vai agradecer muito, tá? Então é isso, muito obrigado pela sua companhia e vamos agora para a frase de número 4. Frase de número 4, tem pegadinha, olha só. Ele acordou cedo, ou melhor, ele acordou muito cedo. Quem acorda cedo já deixa aqui também nos comentários, tá? Olha só, quando eu tô falando ele acordou cedo, o que é isso aqui, gente? Eu quero saber se você lembra. Classe de palavra aqui inédita, nesse caso, isso aqui é um pronome, tá? Lembrando, galera, que a gente tem aí com relação ao pronome diversas classificações, tá? Então, para te ajudar, isso aqui é um pronome reto, tá? Guarda isso aí. A gente tem pronome reto, oblíquo, átono, mas calma, a gente pode fazer outros vídeos para aprofundar ainda mais. Logo em seguida, a gente já encontra isso aqui que a gente sabe que é um verbo, tá? E aí agora a gente tem duas coisas aqui, tá? Bom, quando eu tô falando muito e cedo, como é que a gente vai classificar essas palavras, tá? E aí tem um macete, e se você assistiu já a outros vídeos do canal, a gente vai passar essa frase aqui para o plural para você entender o que eu vou falar. Olha só, ele acordou muito cedo, passei para o plural. Eles acordaram muito cedo. O que está acontecendo com muito cedo? Muito cedo se alterou? Foi para o plural? Claro que não. Se isso não acontecer, se aquela palavrinha ficar invariável, a gente sabe que a gente tem aqui o famoso advérbio, tá? Então tem um advérbio aqui e outro advérbio aqui também, tá? Então, muito cuidado, tá? Passa a frase para o plural para você não confundir isso aqui com o adjetivo. O adjetivo muda, ele vai variar. Já o advérbio, não, isso não acontece, tá? Vou deixar aulas complementares aqui embaixo para vocês com relação ao advérbio também, tá? Lembrando que o advérbio também terá outras classificações ali, né? Então o advérbio pode indicar um advérbio de modo, pode indicar até de companhia, pode indicar um advérbio aí, essa questão toda, né? Fazendo uma referência a instrumento, enfim, lugar, tempo, tem muita coisa que o advérbio aí pode fazer, tá bom? Então, bora lá para a próxima frase, porque tem mais coisa para a gente falar. Frase de número 5 e ela fala o seguinte, tá? Havia mais crianças ali. Bora analisar isso aqui? Bom, o que acontece, gente? O havia, eu sei que é um verbo, tá? Olha que interessante, esse verbo aqui a gente chama de verbo impessoal, tá? Professor, mas o que é verbo impessoal? Bom, já fiz aula sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês também na descrição, mas basicamente verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta o sujeito. E existem formas de você identificar isso, tá? Então, não se esqueça, aula complementar. Logo em seguida, a gente tem isso aqui, mais. Como você colocaria esse mais dentro da morfologia? Bom, pensa no vizinho. O mais aqui está acompanhando crianças, tá? Então, se está acompanhando crianças, que morfologicamente é um substantivo, isso aqui vai ser o que a gente chama de pronome, tá? É um pronome indefinido, tá? Eu tô falando isso porque na 6 tem uma característica diferente, muito cuidado. Isso aqui é um pronome porque está acompanhando um substantivo, tá? Logo em seguida, a gente tem o ali.
Olha que interessante. Nesse caso, o ali está indicando um lugar, né? Se indica um lugar, isso aqui também é conhecido como advérbio, tá? Então, ficou fácil, né? Advérbio, substantivo e pronome indefinido, para você não confundir. Por que advérbio, professor? Porque está dando a circunstância de um lugar, tudo bem? E aqui pronome indefinido, porque está acompanhando aí a palavrinha crianças. Mas o mais, né? Ele nem sempre é pronome indefinido. Bora ver o número 6? Já na frase aí de número 6, a situação vai mudar um pouquinho, tá? Olha só, mais uma vez eu vou ter aqui o meu pronome, tá? É um pronome reto, vou botar aqui, ó, e vou dar uma característica do pronome reto. Basicamente, ele faz papel dentro da sintaxe de sujeito, tá? Guarda essa dica. Mais uma vez, eu tenho um verbo aqui, tá? Só que aqui eu tenho uma outra situação com relação ao mais, tá? Olha só que interessante. Honesto é uma característica dele, do caso ali, né, do meu sujeito, morfologicamente do meu pronome reto, tá? Isso aqui, a gente sabe, sendo característica, isso aqui é um adjetivo, tá? E aí, esse mais, diferentemente da número 5, em que esse mais acompanhava um substantivo, aqui ele está acompanhando um adjetivo. E quem acompanha adjetivo, você sabe que é... Opa, vou colocar aqui. Você sabe aí que, no caso, quem acompanha adjetivo, aí vai ser o advérbio, tá? Então, muito cuidado aí com o mais, tá? Olhe sempre o vizinho. Nesse caso, acompanhando substantivo, pronome indefinido. Acompanhando adjetivo, né? Ou um verbo ou outro advérbio, esse mais aí vai ser um advérbio, tá? Essa aula é extremamente importante, tá? Esse passo a passo da morfologia é extremamente importante para você que está estudando, porque você tem que saber morfologia para chegar lá em sintaxe e arrasar. Então, se você agora quer exercício de concurso, tem aqui na descrição, coloquei para vocês, tá? Vídeos com relação à morfologia e a concurso público também, tá? Lembrando que é muito importante. A gente pode sim fazer uma parte 2 desse vídeo, é só deixar assim, parte 2, que a gente aprofunda a questão da morfologia. Esse vídeo é um vídeo para você ficar antenado ou antenado em relação ao seu conhecimento aqui com relação à morfologia. Então, você acha que conhece muito pouco? Você mandou bem, médio ou mal? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber também, tá? E é isso. Todas as aulas complementares aqui embaixo na descrição, fechado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado. Muito obrigado aí pela sua companhia. Esse óculos tá horrível, tá? Opa, só um minuto. Agora tá tudo certo. Um substantivo, ou melhor, seria um adjetivo, acaba virando quase que... Então a gente pode ali já tender a pensar que aquilo é no caso, uma substituição, tá? Já é uma dica, tá? O que isso faz? O que isso está fazendo aqui dentro dessa... De novo. Fica calmo, já vai botando aqui embaixo a sua dúvida, vai botando aqui embaixo... Não, de novo.